CBN, Café com Política. Bruno Silva, cientista político, aqui com a gente para mais um cafezinho. Bom dia para você, Bruno. Bom dia. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Aline, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem? Tudo certo, Bruno. E como esperado ontem na nossa conversa sobre a discussão do projeto que amplia a proibição de cigarros eletrônicos em locais públicos, teve aprovação pela Câmara em primeira discussão. Lucas Neri traz um resumo aqui pra gente. Coloridos, discretos e com cheiro adocicado, os cigarros eletrônicos vêm ganhando popularidade nos últimos anos, principalmente entre os jovens. Vendidos como uma alternativa moderna ao cigarro convencional, os dispositivos conhecidos como vapes preocupam especialistas e autoridades por seu alto potencial de dependência e os riscos à saúde, muitas vezes subestimados pelos usuários. Diante dessa realidade e da necessidade de atualizar a legislação frente aos novos hábitos de consumo de nicotina, a Câmara Municipal de Campinas aprovou nesta segunda-feira, em primeira discussão, um projeto de lei que estende a proibição do fumo para novos ambientes e inclui os dispositivos eletrônicos na restrição. De autoria do vereador Luiz Rossini, do Republicanos, a proposta altera uma lei municipal e reforça o alinhamento com a legislação federal. O projeto proíbe o uso de fumígenos em áreas comuns de condomínios residenciais, clubes, praças e parques públicos. A medida vale tanto para cigarros tradicionais quanto para os eletrônicos. Na verdade, o uso de cigarros eletrônicos é proibido no Brasil. A resolução 855 da Anvisa, de abril de 2024, ela só reafirmou uma proibição já existente. A resolução diz assim, com todas as letras: proíbe a fabricação, a importação, a comercialização, a distribuição, o armazenamento, o transporte e a propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar. E aqui ela justifica que isso causa mal à saúde. Então, é uma medida de proteção à saúde pública. E a ideia da lei, se é proibido, o que está rodando por aí é o produto de contrabando. A Receita Federal deflagrou uma operação ano passado e está reforçando esse ano para combater a comercialização desses produtos eletrônicos. A proposta também prevê a intensificação da fiscalização e o aumento das penalidades. Em caso de descumprimento, os responsáveis poderão ser multados em valores que variam de R$ 850 a R$ 2.100, conforme capacidade econômica do infrator. O texto ainda determina que o Poder Executivo seja responsável por regulamentar a nova legislação, caso seja aprovada em definitivo, com definição dos procedimentos de fiscalização e aplicação das sanções. Antes de entrar em vigor, o projeto ainda precisa passar por segunda discussão e sanção do prefeito. De Campinas, Lucas Neri. Se passou pela primeira discussão facilmente, acredito que não vai ter mudança numa segunda proposta. Talvez sim na análise do executivo, né, Bruno? Sim, acho que esse é o ponto central, né, Sandra? Também não vejo nenhuma probabilidade de mudança, né? Acompanhando ontem também os trabalhos, tranquila aprovação. Já tinha inclusive adiantado aqui para o nosso ouvinte mais cedo que acreditava que seria um projeto de fácil aprovação, somente levando em consideração a questão ali da restrição dos espaços, porque confesso que o único ponto central ali que me chamou a atenção foi a questão dos espaços públicos e como tornar isso efetivamente fiscalizável, né? Só que na própria reportagem você lembrou de algo que é importante, né? Da resolução da Anvisa já a respeito justamente das questões envolvendo o cigarro eletrônico, enfim, vapes, ou como tão popularmente conhecidos, né? E o fato concreto é o seguinte, né, Sandra? A gente sabe que se tem consumo, que se tem pessoas ali utilizando desse tipo de produto, é porque tem a comercialização, existe a compra, né? E por mais que seja então ilegal, como você controla, por exemplo, sites hoje em dia, né? Tantos produtos aí que acabam entrando no país e que às vezes a fiscalização não dá conta de justamente conseguir capturá-los, né? E sem contar que há também uma queda de braço dentro da própria indústria fumígena, né, gente? Essa que é a grande realidade, né? Porque vamos lembrar, por exemplo, que o cigarro causa tanto mal, né, quanto o eletrônico, quanto outras variedades, mas é taxado, já é mais caro, tem toda ali uma incidência de impostos. Na reforma tributária mais recente já foi adicionado ali o chamado imposto do pecado em cima disso também, que é para poder coibir o uso, mas nesse caso ainda é legalizado, percebe? Então, assim, por mais que se tenha toda essa preocupação, tem a dimensão da legalização também desse uso desse tipo de droga, né, que acaba sendo uma droga na verdade. Então, vamos ver como é que isso avança. Penso que para Campinas
o que os vereadores estão tentando fazer é estabelecer principalmente uma medida punitiva para que a pessoa sinta, acima de tudo, no bolso, de estar consumindo um produto que em tese não deveria e consumindo um produto que está fazendo aí extremo mal para a sua saúde como um todo, além de poder gerar prejuízo às demais pessoas, né? De novo, ontem eu tinha comentado sobre isso, hoje reitero, acho que no Brasil nos últimos anos tem se ampliado essa compreensão, principalmente a respeito dos malefícios, né, de alguns tipos de drogas, como é o caso, infelizmente, do cigarro, como a gente tem acompanhado debates também envolvendo outras delas que são vistas como lícitas, mas que trazem problemas aí graves à saúde também, como é o caso, por exemplo, do álcool, né, Sandra, também. Uhum. Exatamente. E um outro projeto que também passou em primeira discussão, que me chamou a atenção, o Bruno, em relação à autoria do projeto do Gustavo Peta, do PCdoB, que ele quer que as escolas aqui do município adotem livros paradidáticos na rede municipal com o equilíbrio entre autores e autoras. Ele considera aqui que hoje existem mais leitoras e que isso também precisa ser refletido na rede municipal. Foi aprovado o projeto, inclusive na própria redação, né? O Gustavo Peta acaba justificando ali essa ideia de uma proporção do que ele chama de 60-40, né? Ou seja, pelo menos uma proporção de 60 e 40 entre os gêneros para você poder, de alguma forma, dar conta de proporcionar aos próprios alunos uma maior possibilidade de encontro com essa literatura, né, escrita por mulheres. E é detalhe que ele cita até, inclusive, uma monografia ali falando sobre a questão da representatividade das mulheres dentro desse espaço literário. Particularmente penso que é um projeto interessante, né? Porque tenta também trazer uma maior diversidade aí para os alunos, né, dentro da biblioteca. E um detalhe importante, só para deixar bem claro para o ouvinte, ele fala isso em relação aos paradidáticos, né? Ele não fala que necessariamente os livros didáticos, né, tenham que ter isso, porque os livros didáticos também vão envolver outros tantos critérios, né, que atendem ali a necessidade da escola, o próprio currículo pedagógico, então teria outras dimensões, mas para poder oportunizar o maior acesso em se tratando principalmente desses livros de literatura, Sandra. E aí nessa monografia que ele cita, né, pela análise do mercado editorial, constata que há uma exclusão feminina, um movimento histórico, proposital e político, de modo que as consequências ainda são sentidas até hoje. E é verdade, né? Vamos ser sinceros, é verdade. As mulheres durante séculos e séculos foram silenciadas em diversos espaços, né? Seja nos campos da ciência, no campo do conhecimento como um todo, filosofia, enfim, literatura e assim por diante. Então acho que garantir essa visibilidade é também oportunizar para que esses jovens, esses adolescentes, essas crianças possam tomar contato com essa literatura também produzida pelas mulheres como um todo, que é riquíssima, né? Quantas e quantas mulheres centrais, importantes, fundamentais na construção literária brasileira não têm produções significativas, né? A gente poderia citar várias aqui, né, Sandra? Vou citar duas aqui de bate-pronto, né? Que eu gostei muito quando li, quando ainda estava, inclusive, nessa fase que era quando mais jovem, né? Eu gosto muito da Raquel de Queiroz, o 15 é um livro fantástico, por exemplo, né? Gosto bastante. Os livros da Clarice Lispector são sempre muito interessantes e mais recentemente, esse já é de literatura internacional, prêmio Nobel, inclusive, né? A Svitlana Alexeyevich, né? Uma russa que escreveu um livro fantástico chamado O Fim do Homem Soviético, já de alguns anos atrás, mas é um livro muito interessante, muito sensível para falar das mudanças lá na Rússia. Então, assim, comentando de bate-pronto 3 livros aí que envolvem 3 autoras, na verdade, né? Que são fundamentais e que, bom, tomara que a educação possa ser esse espaço mesmo de abrir janelas e oportunizar um conhecimento cada vez mais amplo para os jovens, né? Bruno, nosso papo continua amanhã. Até lá. Até mais. Combinado, querida. Obrigado, viu? Um abraço para você, Sandra, Aline, e os nossos queridos ouvintes. Aquele excelente dia. Valeu. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo